Você sente para depois agir ou você age para sentir? A gente costuma pensar que a ação vem depois do sentir. Mas e se ela fosse a própria base da experiência? O problema é que ensinaram pra gente que a mente é uma máquina que recebe informações, organiza tudo direitinho e depois manda o corpo executar. Como se a gente estivesse preso dentro da nossa cabeça, sabe? Assistindo a vida por uma tela. Mas se a gente considera que o organismo e o ambiente são o mesmo sistema, talvez o mundo não esteja separado de você. Ele não está lá esperando para ser interpretado. Ele acontece na própria relação entre você e o ambiente. O seu corpo não espera um comando racional para, por exemplo, buscar o equilíbrio quando você tropeça. O entendimento ele vai surgindo na interação de você com o buraco no chão, na resposta, na adaptação que você tem que ter. A ideia de que primeiro vem a percepção e depois a ação, ela é confortável, mas ela está incompleta. Quando você tenta aprender alguma coisa nova, pode ser até tocar um instrumento, girar um bastão na mão, se equilibrar em cima de alguma coisa. Você pode assistir quantos tutoriais você quiser, você pode decorar todas as instruções, mas na hora de fazer, o seu corpo ainda não sabe. Porque entender não é só organizar e arquivar essas ideias, é viver o processo. O mais maluco com essa perspectiva é que antes mesmo de você conscientemente decidir, seu corpo já está um passo à frente. Ele não fica esperando os sentidos entregarem um retrato perfeito da realidade. Você não vê primeiro para depois reagir. A sua visão ela já está carregada de expectativas. O seu corpo já está se ajustando antes de qualquer evento acontecer. A vida não acontece em etapas. Ela acontece de um modo contínuo. A vida é uma ação contínua e compreender isso modifica toda a tua perspectiva, porque diante disso não faz sentido esperar estar pronto para começar. Não faz sentido você se trancar na teoria esperando o momento perfeito para agir. O entendimento não vem antes da ação, não vem antes do movimento. O entendimento nasce do fazer, do se mover, do agir. O entendimento nasce do movimento. O conhecimento nasce do movimento. Eu queria saber de você, qual foi a sua razão para você escolher trabalhar com movimento? Sabe, eu estou falando de antes de você ser levado pela sua vida profissional, antes de você fazer os seus cursos, antes de chegar naquele ponto que todo profissional mais experiente chega, de exaustão com a sua rotina. Você lembra o que você sentia quando você percebeu que você queria trabalhar com isso? Eu tenho certeza que não era só sobre biomecânica de exercício, era sobre algo assim muito maior do que isso. Talvez sobre você ser mais livre para fazer o que você quer, sobre você ser capaz ou sobre você conseguir se expressar. E assim, mesmo com uma cabeça de leigo, né? Lembra, você estava escolhendo ainda que você ia trabalhar com movimento. Talvez você já percebesse que o corpo humano era um fenômeno complexo, cheio de possibilidades. Tudo bem, aí chega essa rotina, aí você aprende metodologias engessadas, os protocolos rígidos, a mesmice da sala de aula, do consultório, da academia, e sem perceber, aquilo que era um fogo virou uma rotina. O movimento virou uma fórmula. Você sabe o que eu estou falando. Será que é isso que você queria? E aí quando você menos percebe, ensinar, ajudar alguém a se mexer, deixa de ser uma espécie de arte, no sentido de ser todas as técnicas, os métodos para exercer aquilo. E aí vira meio que um checklist que você vai fazendo, mesmo que mentalmente, como se o corpo só precisasse de uma instrução certa que você vai dar para ele funcionar, sabe? Mas lembra que não foi por isso que você começou. Eu vou compartilhar aqui o meu motivo, mas se você quiser, compartilha também com a gente o seu motivo específico. Eu ia adorar saber. Particularmente, eu acabava assim tendo a ideia de que no futuro eu ia ser um grande expert de movimento humano. Na prática, eu virei um expert em biomecânica, em patomecânica, e isso são coisas muito diferentes. Trabalhar com movimento devia ser mais do que aplicar técnica. É compreender essa complexidade do corpo, respeitar a individualidade, claro, das pessoas que estão te procurando, mas você ser capaz de criar experiências motoras que realmente vão transformar. E isso tá, eu acredito que em todo o profissional. Por mais que ele não tenha compreensão. Só que isso acaba sendo soterrado por um modelo de ensino que vai tratando o movimento como um monte de peça solta, um movimento descontextualizado, sem história.
Basicamente sem verdade. Intuitivamente, toda pessoa leiga e todo profissional também sabe que o corpo é muito mais do que alavanca, vetor de força. Você sabe que o movimento é também expressão, é linguagem, é na verdade uma manifestação da nossa humanidade. Então, se em algum momento você perdeu essa conexão, nunca é tarde para você recuperar, de tirar esse pé do automático, de voltar a experimentar, de se desafiar, de resgatar o que fez você escolher essa profissão. De recuperar sua curiosidade, a experimentação em você mesmo, a conexão real com o teu corpo e a conexão real com as outras pessoas. Se você acha que de algum modo isso fez sentido para você, bom, eu acho que você já sabe o que você precisa fazer. Linha reta é invencionice. Movimento de animal em linha reta, certinho, é uma coisa que não existe. Tentar manter postura perfeita é tentar controlar a própria característica com que permitiu com que a gente fosse bem sucedido a se movimentar. Eu não estou dizendo só humanos, animais no modo geral. É tentar literalmente controlar uma força da natureza. É deixar com que o organismo encontre o melhor caminho para se mover. Postura perfeita é um mito humano, porque a linha reta é uma invenção humana. O Gaudí tem uma frase muito famosa que diz isso. Eu fico até admirado em ver profissionais da saúde e do movimento que acreditam que a vida pode ser reta. Se até os arquitetos que lidam com construções não entendem desse jeito. Einstein já mostrou pra gente que o próprio universo é curvo. Niemeyer que a beleza é curva. Por que o movimento humano seria exceção? O nosso corpo foi feito para se adaptar e encontrar soluções num mundo dinâmico, num mundo que é imprevisível. Você precisa buscar uma mentalidade que é mais útil quando você for falar de movimento. Ao invés de uma perfeição, a funcionalidade. A minha sugestão é que você compartilhe esse vídeo aqui com alguém que acredita que para estar certo, precisa estar reto. Pensa no movimento como uma linguagem. Qual idioma você ia estar falando? Tem gente que se movimenta como se estivesse falando uma frase curta e monótona. Sim, não. Parece que não consegue manter uma conversa fluida, interessante. Tem gente que se movimenta como muita gente aprende inglês. The books on the table. Sabe quando falta palavra pra você? Às vezes a gente fica preso às mesmas frases. Talvez a gente repita sempre o mesmo treino, os mesmos movimentos e a gente não explora um vocabulário novo. É análogo a você ficar estudando um idioma por um livro ou você ir viajar e fazer um intercâmbio e aprender a falar no meio do povo. Você não fica só decorando palavra, regra, você vai ter fluidez. Nesse contexto aqui, é fluidez para correr, saltar, se equilibrar, como se cada gesto fosse um verbo, né? É uma ação. E aí você vai aprender a conjugar esse verbo. Assim como cada idioma tem também as suas palavras únicas. Essas palavras podem até trazer uma visão única da realidade. Quando você tem várias linguagens para se movimentar, você também pode ter uma visão diferente da realidade física. O movimento também molda a sua percepção, assim como a sua percepção vai moldar um movimento. A forma como você se movimenta diz muito sobre como você percebe a vida. Eu queria muito saber, se o movimento fosse uma linguagem, diz aí pra mim, qual linguagem você ia estar falando agora? Você já reparou como alguns profissionais do movimento parecem ser extremamente competentes, simplesmente porque acabam se comportando como se fossem uma metralhadora de comandos verbais? Correção atrás de correção, joelho para fora, quadril para trás, encaixa o ombro, cabeça reta, linha escápula, ativa o core, correção, correção, correção. Cada frasezinha dessa soa técnica. E isso cria uma ilusão que é muito poderosa, porque quanto mais correção um profissional dá, mais parece que ele entende do assunto. Isso pode sinalizar mais competência para o praticante. Assim como uma necessidade, que nem sempre é verdadeira, de um acompanhamento próximo de um profissional. Quanto mais erros eu aponto, mais eu pareço indispensável, mesmo que essas correções não tenham um valor prático. Não dá para negar que a gente vive numa cultura que é tecnicista. A gente está muito acostumado a associar conhecimento técnico à quantidade das informações, de informação que uma pessoa transmite. Claro que, eventualmente, corrigir vai ter o seu valor,
e ajustes vão ser necessários para movimentos mais específicos, em alguns quadros dolorosos. Sem querer discutir essas exceções, a pergunta que eu faço é o seguinte: será que de um modo geral, essa atitude realmente está ensinando alguém a se mover melhor? Ou será que o praticante só está aprendendo a depender mais do profissional? Aquele profissional que corrige menos pode até parecer menos competente naquele momento por não estar verbalizando cada microajuste o tempo inteiro, mas no longo prazo, esses praticantes eles acabam se tornando mais autônomos, mais preparados para lidar com aquilo que é imprevisível. Sinalizar competência não é o mesmo do que ser competente. Mas esse tipo de situação, de questão, cria um dilema perigoso para quem trabalha com movimento. Se você é um profissional que foca nessa construção de autonomia, talvez você já tenha até sentido alguma coisa parecida com isso na pele. Ah, mas o fulano me explica cada detalhezinho, eu sinto que eu aprendo mais com ele, você não está me dizendo o que fazer, tá certo, é assim, e agora? Vocês já ouviram isso? Se a gente vivesse num ambiente estável, linear, previsível, onde nunca tivesse um tropeço, uma mudança brusca, um imprevisto, talvez valesse a pena a gente gastar o nosso tempo de uma sessão lapidando cada detalhezinho do movimento. Mas você sabe que esse lugar, esse espaço, esse tempo não existe. A evolução não criou os bichos para se moverem num laboratório, muito menos humano. Criou os humanos para correr atrás da caça, desviar de galho, tropeçar, se recuperar, cair, rolar, escalar, pular, se ajustar numa fraçãozinha de segundo. Isso faz toda a diferença. A natureza nunca disse joelho para fora antes da gente saltar de um penhasco para fugir de um predador, sabe? E aqui eu não estou levando nem para a argumentação, que seria extremamente sólida, da falta de evidência sobre o papel das correções biomecânicas para pessoas normais. Eu quero mais trazer uma reflexão mesmo do que acontece quando um praticante, quando um aluno, um paciente, ele precisa de correção o tempo inteiro. Na minha opinião, ele aprende muito menos a responder, ele aprende, na verdade, a esperar por você. E aí no dia que ele estiver sozinho, sem você no ouvido dizendo para ele ativar o core, alinhar o tornozelo, adivinha o que vai acontecer? Ele vai errar, ele vai se machucar, porque o corpo dele nunca aprendeu a se virar sozinho. Só lembrando aqui, correções têm o seu lugar, mas elas não podem substituir o aprendizado real. Só deixando bem claro aqui, eu acredito que sim, as correções podem ter o seu lugar, mas elas não podem substituir o aprendizado real. Se você quer que uma pessoa ajuste o joelho, tenta criar uma tarefa que obrigue o corpo dela a encontrar essa solução naturalmente. Quer que ela melhore a postura? Não faça um monólogo sobre as escápulas dela. Coloque essa pessoa num desafio onde a má postura atrapalhe e ela seja obrigada a encontrar uma solução melhor. Quer que ela reaja melhor a imprevistos? Dê imprevistos. Crie obstáculos, simule quedas, exija mudanças rápidas. No final das contas, eu estou dizendo para você prescrever como se o mundo fosse o que ele realmente é. Um lugar selvagem, imprevisível. O caos ele não deve ser visto como um problema, o caos não é um erro. O caos pode ser o melhor treinador, o melhor fisioterapeuta. Então, menos palavras, mais estruturação de tarefas para gerar mais aprendizado real. Quer ver uma coisa? Eu vou fazer uma pergunta e você vai entender exatamente onde eu estou querendo chegar. Você já viu alguém travar por excesso de correção? Você está ajudando as pessoas a se movimentarem melhor ou a ficarem melhores em fazer os exercícios? Pensa nas últimas pessoas que você teve sob o seu cuidado. Para quantas você ensinou algo que tem a ver com o que faz sentido para o corpo humano? Movimentos que têm a ver com uma funcionalidade da vida. E eu não estou falando dessa vida asséptica, online, desprovida de vivacidade. Quantas vezes você desafiou a pessoa a se mover de formas diferentes? Se a resposta for poucas vezes, talvez seja a hora de mudar. O organismo humano se adaptou para a vida real. E como você já sabe, viver exige muito mais adaptação e improviso do que ensaio. As tuas prescrições estão preparando as pessoas para isso, visando uma coisa maior do que dobrar, esticar, contrair um músculo ou outro. Estimular movimento nas pessoas não é só sobre força, mobilidade, postura ou replicar um padrão de movimento. É estimular a pessoa a entender como o seu corpo reage. Eu não canso de repetir, porque para mim o maior problema está no profissional e esse é um golpe no ego. O corpo já sabe se movimentar. O teu papel é só ajudar ele a fazer isso. Chega o paciente, ele fala assim para você, né? Vim fazer a revisão, vim balancear, alinhar. Como se você trabalhasse numa oficina mecânica, né?
A gente já sabe o quanto essa ideia é prejudicial para a pessoa, porque ela acaba criando uma expectativa que não corresponde com aquilo que é a realidade, sobre como o corpo se movimenta, como as dores surgem, como você cuida da dor de alguém. E até que tudo bem quando sai da boca do paciente, mas quando vem do profissional, aí é de lascar. Semana passada eu estava vendo um programa e tinha um profissional lá de saúde usando exatamente essa analogia, falando que tratar um paciente é como fazer cambagem e balanceamento do carro. Cara, parece às vezes que eu tô há 20 anos no passado. O foda é que tem muita gente ainda querendo deixar a lombar neutra, quadril simétrico, pé apontado para frente. Igual o carrinho de supermercado. O joelho tá desalinhado. Ai meu Deus, a gente precisa corrigir a rotação interna, o valgo, o desnível da pelve. Senão o quê? Você vai ser reprovado na vistoria do Detran? Eu confesso que há 2 décadas eu usava essa analogia de vez em quando. E tenho certeza que vai ter gente aqui, como eu, também já tentou ficar alinhando as pessoas. Pode confessar se você quiser. O ponto é que não é só uma questão de mudança de paradigma nas ciências do movimento, que eu venho discutindo aqui e já discuti um monte de vezes aqui nesse perfil. A questão é uma questão até da vida prática profissional. Se você não se colocou em situações terapêuticas que te fizeram perceber que cuidar de uma pessoa com dor não é igual a um Gol 98 que está puxando para a direita, a coisa está muito feia para o teu lado. O corpo humano é um caos ambulante de tecidos que já nasce assimétrico, já nasce com muita variabilidade, e ainda bem, porque se a gente usar essa régua, a régua da perfeição, a imperfeição acaba virando um defeito, e o problema é que a imperfeição é o nosso trunfo. É o que garante a adaptabilidade. Aposto que se você soltar um profissional desse aí num parquinho, ele simplesmente pira. Criança correndo descalça, toda torta, se desequilibrando, caindo, levantando, valgo em tudo que é articulação, um terror absoluto. Mas você sabe o que acontece. Essas crianças crescem, ficam fortes, ágeis, viva, né? E sem nunca ter feito um realinhamento postural. Para mim, o único alinhamento que faz sentido é o alinhamento de raciocínio. Para de pensar no corpo como se fosse um projeto de engenharia, pô. Você estudou anos para entender o movimento humano e, no fundo, você sabe que a solução para tudo não é corrigir. Corrigir movimento, corrigir postura. O organismo animal não evoluiu no mundo todo retinho, simétrico. O mundo adaptou bichos que rolam, pulam, se penduram, às vezes tropeçam, erram. E sabe o que acontece quando eles erram? Eles aprendem, eles melhoram, eles criam resiliência. Eu quero preparar as pessoas sobre os meus cuidados para esse tipo de coisa. E você? Na moral, fica imitando bicho não. Quando você se movimenta inspirado por uma perspectiva evolutiva, você não tem que ficar imitando macaco. Você já viu por aí? Pessoas se pendurando, andando de 4. Isso é o que muitas pessoas chamam, inclusive eu já usei muito esse nome de movimento natural. Mas deixa eu te contar uma coisinha. O termo natural ele tem muitas dimensões. Se a ideia de se movimentar como os nossos ancestrais parece atrativa, ela também é muitas vezes mal interpretada. A biologia evolutiva não é uma receita de imitação. Um olhar evolutivo é, antes de mais nada, um convite para entender como o corpo humano chegou onde ele está hoje. Mas mais importante, como ele se adapta às demandas que ele é colocado. Por isso que você não precisa bancar o chimpanzé por aí. A gente compartilha um ancestral em comum com o chimpanzé sim, mas o corpo humano evoluiu para muito além de se balançar em galhos ou andar em 4 patas. Exatamente o oposto dessa visão superficial da evolução. Quando você tenta replicar exatamente o que um animal que está na sua árvore filogenética faz, você está ignorando, na verdade, a história humana. Não é sobre fazer a mesma coisa que eles, mas sobre entender como essa evolução trouxe a gente até aqui. Seres humanos com um repertório motor complexo, que são capazes de escalar, correr, saltar, etc. Então, quando você se move com base na biologia evolutiva, é necessário você levar em consideração as adaptações que os nossos corpos desenvolveram. Aplicar isso de uma forma funcional e conectada à vida real e atual. Então, não é sobre imitar um ancestral que fez parte da evolução da nossa espécie, mas é sobre respeitar a natureza do seu corpo e o contexto no qual ele vive hoje. Bom, são 13 anos ministrando o curso FBA Movimentação e eu vou fazer uma generalização aqui, mas também é uma forma de eu desabafar uma coisa que eu acho importante para os fisioterapeutas. O físio, em geral, é ruim de se movimentar.
Eu sou físio, eu tô generalizando, mas entenda, tem anos que a gente celebra essa virada do hands-off, de tirar a mão do paciente, ir para um raciocínio clínico mais maduro, pensar mais na autonomia do paciente, no controle motor, conduta bem mais direcionada para exercício. Mas a real é que na hora de colocar isso em prática, e literalmente na prática, no próprio corpo, os físios não costumam acompanhar com o corpo aquilo que eles têm no discurso. É comum que falte repertório, vivência, presença corporal. Eu sinto que falta experiência. E antes que alguém venha, mas ninguém é obrigado a saber fazer tudo aquilo que prescreve, eu concordo, não é obrigado mesmo. Mas eu gostaria que você refletisse sobre o conhecimento que a gente ganha durante o caminho, durante o processo. O que a gente perde quando a gente tem pouca experiência em adquirir ou desenvolver um movimento com o próprio corpo e para conquistar uma habilidade nova, o que a gente perde quando a gente não passa por esse processo? O que aquele profissional que nunca falhou, tentou de novo, que não tem horas de voo mesmo, de sentir na pele o que é aprender um movimento, não tem em comparação àquele que passou por esse processo? A meu ver, é uma dificuldade muito maior em guiar alguém no processo de aprendizagem motora por falta de uma espécie de conhecimento de causa. Originalmente, eu criei o FBA para ajudar os colegas físicos a modificarem as suas práticas, muito baseado nas dificuldades que eu acabava tendo, sabe? Mas hoje, quem mais busca o curso são os profissionais da educação física. E não me entenda mal, o FBA não é para eles ou para nós. Longe disso, eu quero dizer que a experiência e o repertório de movimentos dos profissionais de educação física, apesar de muitas vezes, sim, estarem presos a práticas que são limitantes em termos de movimento, como por exemplo a musculação, geralmente eles têm mais vivência do corpo do que os fisioterapeutas, e isso faz eles perceberem mais a importância do conhecimento que eu trago. A argumentação que eu estou tentando trazer aqui ela não é baseada em dados, é uma percepção pessoal de uma amostra, que são pessoas que buscam FBA, mas raramente lá no FBA o profissional que demonstra um repertório motor amplo é da fisioterapia. Acontece, mas é raro. Eu não estou falando nem de fazer acrobacia, de ser atleta, é só uma questão assim, de você ver que a pessoa tem uma certa vivência desse processo. Eu acho que a gente passar pelo nosso processo, e aí o processo de cada um vai ser individual, é o mínimo de honestidade que você pode oferecer para a pessoa que você está cuidando. Assim você vai saber o que você está pedindo para o outro fazer, porque você já sentiu na sua pele, independente do nível. Seu paciente pode ter um nível de movimentação muito mais complexo, muito mais performático do que o seu, ou vice-versa. Você pode até prescrever um exercício sem saber executar, mas quando você vive o caminho, você erra, você sente, você tenta de novo, você acerta, você entende como guiar alguém com muito mais propriedade, vamos dizer assim. Então, na minha opinião, tem essa lacuna perceptível, mesmo que não declarada, entre físicos e profissionais de educação física. O fisioterapeuta, em geral, está muito mais distante da experiência corporal do que gostaria de admitir. E essa lacuna não é sobre capacidade. Ela é sobre a cultura do profissional. E essa é a cultura que eu acho que deveria ser revista. Não acho bom tratar a ausência de vivência corporal como um mero detalhe. Essa é a realidade, que pode até ser injusta essa generalização para alguns, talvez, mas é uma chamada que, a meu ver, é necessária. Se você não viveu, você entende muito menos do que você poderia entender. E se você não entende, você não tem autonomia, fica muito mais difícil ajudar o outro a desenvolver essa autonomia também. Senta direito aí, senão você vai ficar com dor nas costas. Pô. Joelho pra fora, só até os 90 graus e sem passar a linha dos pés. Umbigo é pra dentro e a cabeça é em direção ao teto. Celular na altura dos olhos, só pode dormir de lado, bota travesseirinho. Eu não duvido das boas intenções de quem faz isso, mas simplesmente não tem lastro científico para esse tipo de recomendação para a população em geral. As orientações que exageram riscos e danos de movimento ou postura que são supostamente inadequadas acabam alarmando a maioria das pessoas sem necessidade. E essas pessoas muitas vezes estão tentando ser mais ativas, estão tentando ser mais otimistas em relação ao próprio corpo. E ao invés de se evitar com que as pessoas se machuquem ou ajudar elas a melhorarem das dores que elas já têm, você acaba promovendo o medo de se movimentar. O medo de se movimentar fora de um alinhamento que nem existe, que nem é possível de controlar 100%. Quanto mais você tenta controlar o movimento para que ele se manifeste de um modo supostamente correto, menos você promove a adaptação às demandas que são variáveis. Isso não prepara a pessoa para lidar com a imprevisibilidade que é a vida real. A grande questão é, como o Rodrigo Góes fala, o medo
vende. E eu acrescento, o medo também chama a atenção das pessoas. Não só chama a atenção de outras pessoas nas redes sociais, mas também direciona a atenção para o profissional que está dando esse tipo de informação alarmista. Quando ele tenta corrigir e orientar excessivamente a evitação de posturas e movimentos, ele pode sinalizar até mais competência para quem está escutando, porque parece que ele sabe o que não pode fazer. Como que a gente chama mais a atenção das pessoas sem correr nesse tipo de prática? O que você acha? Deixa aqui para eu saber. Teve um dia que eu simplesmente saquei. Eu estava lá com aquela postura de iluminado, pronto para vomitar todo o meu suposto conhecimento. Era isso que você ia ver se você entrasse no meu consultório há uns 15, 20 anos. Porque era isso que um bom profissional fazia, na minha opinião, naquela época. Fala, 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 explica, 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 corrige. Muitas vezes eu falava, a pessoa olhava para mim, acenava, concordava, mas o corpo dessa pessoa ficava fora dessa conversa. O organismo não estava entendendo, não estava nem aí para o que eu estava pedindo. E aí, de repente, eu lembrei. Eu lembrei de quando eu atendia na pediatria. Com criança, meu amigo, não adianta você dizer, levanta o braço, faz não sei o que com o joelho, agora aquilo com a coluna. Você pode até tentar, mas normalmente ela costuma olhar para você como se estivesse ouvindo um dialeto alienígena e faz algo totalmente inesperado e normalmente distante daquilo que você imaginava que ela ia conseguir fazer. Porém, se eu colocasse um brinquedo no lugar certo, se eu fizesse um jogo onde ela precisasse se mexer para ganhar, se eu criasse um motivo real para aquele movimento existir, pronto, ela se movia. Às vezes, sem precisar de um único comando. Voltando lá para aquele Pablo do passado, lá no consultório, ralando para explicar com o máximo de detalhes possível, teve um momento que eu simplesmente parei. E nesse silêncio teve uma coisa que aconteceu. Aquela pessoa encontrou um jeito, o jeito dela, e não era perfeito, mas era o que ela precisava, e o que eu precisava para atingir aquele objetivo. E puta merda, fazendo uma análise em retrospecto, foi melhor do que qualquer explicação que eu tivesse dado. Nesse momento, abriu uma possibilidade diferente na minha vida. O movimento, idealmente, não tem que precisar de mim. Às vezes precisa, mas é sempre menos do que eu estava imaginando. Cuidar do movimento dos outros é ter a presença de espírito de entender quando é preciso sair da frente. É engraçado como a gente demora para perceber o óbvio. Crianças não seguem comandos, mas adultos também não seguem muito bem. O corpo responde melhor a contexto, não a comandos. E quanto mais comando, mais difícil fica. Se você criar o ambiente certo, a tarefa certa, o desafio certo, o movimento vai surgir. Mas se ele não surgir, é porque você ainda não achou o contexto certo. Seu corpo é um verdadeiro gênio do movimento. E eu não estou falando de acrobacia ou performance atlética aqui. É sobre um tipo de inteligência que está tão profundamente arraigada em você e que mesmo sem você se dar conta, continua trabalhando sem parar. Um bebê, por exemplo, não faz ideia de como a gravidade funciona, mas isso não importa. Ele tropeça, ele cai, ele se levanta e sem aulas, sem livros ou sem um profissional ali para ficar orientando, ele aprende a se movimentar. É muito louco porque em algum momento a gente começou a acreditar que o nosso corpo precisa de instruções detalhadas, como se ele não soubesse se virar sozinho. A gente profissionalizou o ato de se mover. Seus ancestrais não tinham professor ou fisioterapeuta. Eles não sabiam sobre o método correto para escalar uma árvore ou fugir de um predador. Eles simplesmente faziam. O corpo resolvia os problemas com o que estava disponível. Percepção, tentativa, intenção, vivência. Sabe o que é mais incrível? Nosso corpo ainda nasce com as mesmas capacidades. Só que para manifestar isso, ele precisa de duas coisas. Desafios de movimento que façam você sair da mesmice e confiança para deixar o corpo descobrir como se virar. Lembra daquele dia que você tropeçou e num segundo já estava de pé de novo? Não foi você pensando, racionalizando, tentando fazer o movimento certo. Esse é o mesmo instinto que pode ajudar você a se mover melhor, com menos dor, com mais eficiência. É foda você imaginar que o nosso corpo sabe mais do que qualquer pessoa consegue explicar. Com bom senso, expondo o corpo a uma demanda que é adequada a ele, a pergunta ela não se torna mais assim, será que o meu corpo sabe o que fazer? A pergunta ela vira outra, ela vira, você confia no que ele sabe fazer? Às vezes a grama do vizinho só parece ser mais verde do que a sua,
porque ela é fake. A gente sabe que o ser humano tem uma tendência natural de comparar a sua trajetória com a dos outros, né? O problema é que essa comparação quase sempre é injusta, sobretudo quando a gente fala de rede social, porque a referência que a gente usa não é a realidade, é uma versão filtrada. A gente já ouviu muitas vezes que a gente não deve ficar se comparando, mas o problema real não é só essa comparação, é que quase sempre a gente está se comparando com algo que não existe de verdade. Nem sempre o que parece, o que aparenta ser melhor, ser perfeito, às vezes é só uma ilusão que está bem construída. E eu não digo nem que é uma coisa maquiavélica, é o próprio mecanismo de como as coisas funcionam hoje em dia. Por exemplo, não se engana, cara. Todo mundo tem dificuldade de aplicar um paradigma de complexidade na prática, sabia? Não é só você. Outra coisa, lidar com pessoas com dor é difícil mesmo. Nem sempre o que você vê ali na literatura, nos cursos, com os experts, é fácil de você reproduzir na prática. Tá todo mundo batalhando para fazer isso. Quando você se atualiza em controle motor e tenta modificar a sua prescrição, não é uma coisa que é um estalar de dedo, é um desafio constante, diário. Os profissionais do movimento estão por aí, buscando esse padrão perfeito, sabe? Uma prescrição que seja infalível, baseado num método, num protocolo. E isso vai sendo reforçado pelas ilusões que são facilmente vendidas por esse tipo de plataforma. Só que, mais uma vez, não é que isso seja maquiavélico, mas uma pessoa que vende algo dificilmente vai ser honesta sobre as limitações daquilo que ela está vendendo, até por uma questão de viés cognitivo mesmo. Você acaba perdendo uma parte considerável do seu público quando você vai assumindo incerteza, complexidade, porque as pessoas não querem isso. Então você não vai ver aqui no meu perfil um monte de seguidor. Você não vai ver também nas turmas do FBA Movimentação foto com 30, 40 alunos. O público que está pronto para lidar com a dúvida é bem menor do que o público que está buscando certeza. Então quando eu ensino algo apoiado em incerteza, em complexidade, não é fácil para mim. Ia dar muito menos trabalho como professor, como divulgador científico, como produtor de conteúdo e até mesmo fisioterapeuta atendendo ali um paciente, se eu viesse cheio de certezas, com um mapa perfeito do que supostamente aconteceria. O único problema, como você sabe, é que isso não existe de verdade, é só uma ilusão. Então essa busca por um ideal que é inalcançável vai levando à frustração, estagnação e um sentimento de insuficiência nas pessoas que meio que caem nisso. Voltando então ao lance da grama, e se a resposta não fosse a gente copiar o jardim do outro que aparentemente está impecável, mas sim cultivar o seu próprio jardim com liberdade e autonomia? Por isso que no FBA Movimentação eu não vendo essas fórmulas mágicas. Eu quero oferecer um racional para você criar suas próprias soluções, baseado num raciocínio evolutivo, que é sólido, em controle motor contemporâneo, que é sólido, e principalmente ensinar como você pode adaptar isso, primeiro para você e depois para as pessoas com quem você trabalha. Então você vai olhar para a minha grama, ela pode não ser perfeita, mas ela é real. Às vezes tem até um matinho crescendo solto por ali, porque a gente não acredita nessa perfeição estética. A gente acredita numa construção que é autêntica. Porque eu acho que é só nessa liberdade que pode acontecer uma transformação verdadeira. Quando você deixa de perseguir o que parece ser ideal para os outros e começa a explorar o que realmente funciona para você e para as pessoas que você está cuidando. Sabe aquela máxima de que conhecimento é uma das coisas que ninguém tira de você? Eu discordo, porque depende. Porque um conhecimento falho, que é reproduzido numa lógica industrial, ele é facilmente tirado de você quando, por exemplo, uma máquina consegue replicar sua receita de bolo. Agora, se você aprende a pensar, a raciocinar sobre um assunto que é complexo sim, assumindo essas incertezas, ao invés de você só ser capaz de reproduzir, as chances de você se tornar indispensável ficam muito maiores. Então, sei lá, pensa se não está na hora de você plantar sua própria grama, que é imperfeita, mas pelo menos é autêntica.